Concorda comigo em oração? Agree with me in prayer. Pai querido, em nome de Jesus, Dear Father, in Jesus' name, nós podemos falar face a face com o Senhor. we can talk to you face to face. Queremos te louvar pela tua presença, We want to praise you for your presence, pelo seu amor, for your love, pela sua graça, for your grace, pela sua bondade for your goodness em nossas vidas, in our lives, pelo privilégio for the privilege de ter certeza absoluta of being 100% sure que o Senhor me chama de filho, that you call us son que o Senhor and nos daughter. chama de filho. You call us child. Obrigado Thank you por esse privilégio. for this privilege. O Senhor tem liberdade nesse You lugar, have freedom in this place porque o seu Espírito está aqui. because your spirit is here. Que não seja da nossa maneira, May it not happen in our way, mas da sua maneira. but in your way. E nós teremos o cuidado And we'll be careful de, no término dessa to, conferência, after this conference, dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, give to you all the honor and all the todo o glory, louvor e toda a adoração, all the praise and all the worship, pois tudo foi feito for everything was done para a glória do seu for the nome. glory of your E name. o Senhor sabe disso. And you know it. Então, muito obrigado Then thank you so pela much companhia for the company do Teu Espírito, of your Holy Spirit, nos ensinando, teaching us, nos exortando, exhorting us, nos edificando, edifying us, falando conosco. speaking to us. Que nesses dias May in those days sejamos impactados we be impacted por tudo que vamos ver, by everything that we will see, por tudo que vamos ouvir by everything that we will hear, e por tudo que vamos sentir. and by everything we will No nome feel. precioso de In the Jesus. precious name of Jesus. Amém. Amen. Amen. Bom dia, amados. Good evening, beloved. Olha para a pessoa do seu lado e troca um abraço com essa pessoa. Look to the person at your side and exchange a hug Diga seja bem-vindos. and say, be welcome. Você está na sua casa. You are in your home. Sai do seu lugar. You can leave your place now and Cumprimente go. alguém. Greet someone. Tem unção nas suas mãos. There's anointing in your hands. Tem presença de Deus em você. There's presence of God in you. Então, quando você abraça alguém, Then when you hug someone, essa pessoa está recebendo dessa unção. this person is receiving this anointing. E você pode tomar o seu assento. And you can see it now. Que alegria ter vocês aqui. What amazing joy to have you all here. Que o Senhor possa trazer em segurança aqueles que ainda estão vindo. May the Lord brings in safety everyone that are still coming. O diabo não tem influência nenhuma contra aqueles que o Senhor designou estar nesse The lugar. devil has no influence for everyone that he E você designed sabe to be in que this isso é place. verdade. And you know that this is true. Você sabe que isso é verdade. You know this is true. Não foi fácil estar aqui. It was not easy to be here. Você teve resistência para estar nesse It was lugar. very hard for you to be here. Mas ninguém pode contra a mão poderosa do Senhor. But no one can come against the powerful hand E of the você Lord. está aqui. And you are here. Porque o Senhor separou esse momento para você. Because the Lord separated this moment for you. Aleluia. Eu tenho muitas informações. I have so much information. Eu fiquei com essa parte da manhã para ministrar. I stayed with this part of the morning to preach. Mas eu preciso ser muito zeloso. But I need to be very careful. Eu preciso ouvir o que o Espírito diz. I need to hear what the Spirit says. E eu preciso mover segundo o Espírito me And I direciona. need to move as the Spirit directs me. Porque não é sobre mim, Because it's not about me. é sobre Ele. It's about Him. Não é sobre você, It's not about you. é sobre Ele. It's about Him. E se é sobre Ele, And if it's about Him, tudo dele everything is é His. sobre mim Is about me e sobre você. and about you. Então tem que segui-lo, Then we must follow Him. o que Ele quer. What He wants. Eu tenho tantas informações. I have so much information. O meu coração está cheio de grandes informações. My heart is full of so much great information. Porque existe um lugar que você enxerga melhor com os olhos fechados. Because there's a place that you can see better with eyes closed. E quando você fecha os olhos, And when you close your eyes, é o lugar mais lindo que você pode it is the ver, most beautiful place you é can com os see olhos fechados. with eyes closed. E você consegue ver a presença dele. You are able to see His presence. Quando a carne cessa, When the flesh ceases, quando a alma cessa, when the soul ceases, você consegue vê-lo. you can see Him. Você consegue senti-lo You can feel Him de uma maneira in a sobrenatural. supernatural way.
E eu recebi uma direção do Senhor and I received a direction from the que Lord eu precisava orar por algumas pessoas nessa manhã. that I needed to pray for a couple people here this morning, E eu vou atrás de você, and I will go after you porque o Senhor está atrás de você. because the Lord is after you. Então eu preciso seguir o que Ele fala. Then I needed to follow what He says. E isso é ser responsável. This is to be responsible. Muitas vezes, quem é pregador sabe do que eu vou falar. So many times who is a preacher here knows what I'm speaking about. Muitas vezes o Senhor nos leva a mover diferente. So many times the Lord directs us to move that differently. E quando a gente resiste Ele querer o mover dele, And when we resist for Him to have His move, não fica algo perfeito. it's not something perfect. A perfeição The perfection, é se mover it's only if you move dentro do que Ele fala inside what He speaks e dentro do que Ele and quer. inside what He wants. E Ele me disse sentado no banco, And when I was at the seat, He told me há pessoas que se eu não curá-los antes, that there's people, if I don't heal them first, eles não vão receber do que eu tenho para eles. they will not receive what I have for them. Há alguém sob pressão. There's someone under pressure. Há alguém que não está preparado o suficiente. There's someone that is not prepared enough. E eu preciso prepará-los And I need to prepare them antes de alimentá-los. before we feed them. Então eu quero falar algumas coisas que ele me disse. Then I could like to speak of a couple things that He told me. Quando você passa por um trauma, When you face a trauma, quando você passa por uma situação adversa muito difícil, when you face a very hard situation, tudo aquilo abala o seu emocional. all of that affects your emotional. Você não fica 100% atento. You don't stay 100% attentive. Quando você tem um laudo médico, When you have a report from the doctors, quando a medicina te dá uma notícia ruim, when the medicine gives you bad news, você não fica bem, you are not well, mesmo que você não esteja sentindo dor. even that you are not feeling pain. Mas só a notícia But only the news de que você tem algo sério that you have something serious desequilibra você completamente. disembalance you completely. E o diabo usa disso And the devil used that para tirar a sua atenção, to take away your attention, para que você não receba a palavra que vai mudar esse for quadro. you to don't receive the word that will change the scenario. Quando você tem uma dívida, When you have a debt, quando você está em crise financeira, when you are facing financial crisis, quando você está em problemas sérios when financeiros, you are in a very serious financial você não problem, vai conseguir prestar atenção no que Deus vai falar com você, you will not be able to pay attention in what God will talk to you. porque tem alguma coisa muito influente na sua mente, Because there's something very influent in your mind, atacando muito forte. attacking strongly. Quando você tem problema no seu casamento, When you have a problem in your quando marriage, seu relacionamento não vai bem, when your relationship is not você well, fica completamente desequilibrado. you are completely unbalanced. Quando você cria uma expectativa, When you create expectations, até com a Viva Brasil, even with a Viva Brazil, e não está saindo de acordo com as suas expectativas, and it is not happening in accord with your expectation, você não fica bem. you don't stay well. Porque eu acho que essas bolas tinham que ser vermelhas. Because I think that those balls needed to be red. Eu acho que o Sérgio tinha que vir com um terno combinando com o terno do I pastor. I think Sergio needed to come with a suit matching with pastor suit. Eu acho que o Sérgio deveria pregar com a Bíblia igual o pastor Célio. I think that Sergio needs to use a Bible instead of iPad like Pastor Sergio. O Sérgio é tecnológico Sergio is technological, e o pastor Célio é da idade da pedra. and Pastor Sergio is from the Stone Age. Quando alguma coisa sai da sua maneira de ver, When someone comes out from your way of seeing, que você acha que não é assim, and you think that is not like that, que eu that acho works. que não deveria ter um barco aqui na frente. No, we was not supposed to have a boat here. Se fosse eu que estivesse fazendo a decoração, If I was organizing the whole church, eu faria muito melhor. I could do it so much better. Se fosse eu que estivesse cantando, If I was singing, eu cantaria muito I melhor. could sing so much better. Tudo isso que eu estou falando All of that I'm telling you é coisas que está acontecendo. are things that are happening right now. Se o pastor Célio me recebesse na porta, If Pastor Sergio was receiving me a at the conferência entrance, seria melhor para the mim. conference could be better for me. Eu nem dei um abraço nele. And I not even hugged him. Mas tem alguém mais importante que o pastor Célio, But there's someone so much more important than Pastor que Sergio. você já teve um encontro com ele. They already had an encounter with him. Então estou te falando de coisas Then I am speaking about things que pode atrapalhar você that can bother you de aproveitar 100%. of enjoying 100%. Uma doença, A sickness, uma crise financeira, a financial uma crisis, crise no casamento, a crisis in your marriage, uma dívida impagável. some unpayable debt. E eu queria te dar uma chave And I would like to give you a key para resolver tudo isso to solve all of that de uma vez só. once for all. Alguém está interessado nessa Is chave? someone interested about it? Eu acho que não. I think they are not.
Se fosse eu no caso de alguém, If was me in the shoes of someone here, eu levantava a mão e I dizia, could lift up my hands Eu and say, tô. I am. ninguém levantou. No one stood from their chairs. Alguém está Someone disposto is willing a receber uma chave to receive a que key resolve esse problema? that solves this problem. Você acha que é difícil para o Senhor resolver sua crise financeira? Do you think it's too hard for the Lord to solve your financial O céu não crisis? está em crise. The heaven is not in crisis. Quem está em crise é Who is você. in crisis is you. O que Deus uniu, o homem não separa. What the Lord jointed, no man can separate. A paz que Ele dá não é como o The mundo dá. peace that He gives is not like the world Então, se peace. você está passando por um problema desse, Then if you are facing any of those problems, por alguma crise assim como eu any disse, crisis like that, eu tenho a palavra de Deus I have the word of God que vai remover você desse lugar. that will remove you from this E place. se você sentir And if you feel que precisa de um toque da mão, that you need a touch from the hands, isso é questão de fé. this is a question of faith. Se você achar que você ficando de pé aí no seu lugar, If you think that only standing on your tudo place, isso vai ser resolvido, all of that will be solved, é um nível de fé. this is a level of faith. Alguém diz em Mateus capítulo 8, In Matthew chapter 8, o leproso the leprous man disse: se o Senhor quiser, said, if you want, eu fico curado. I will be healed. O centurião, The centurion, diga só uma palavra. say only a word. É a mulher com fluxo de And the sangue, woman with blood flow, se eu tocar nele. if I touch him. A diversidade de fé There's diversity of faith em ação. in action. Talvez você diz: Maybe you can say, o meu problema é tão sério my problem is so que eu serious precisava de uma mão. that I needed a hand. Se uma mão tocar em mim, If a hand lay over me, eu vou ser livre. I will be free. Isso vai acontecer. This will happen. Se você crer numa palavra, If you believe in a word, isso vai acontecer. this will happen. Então é você que vai Then decidir you is the one o who nível decide de fé the level of que faith está em operação na sua vida that is in operation in your life para resolver esse problema. to solve this problem. Se você achar que precisa de uma oração por imposição de mãos, If you think you need a prayer with laying eu of vou orar hands, por I você. will pray for you. Se você achar que a palavra é If you suficiente, think the word is eu vou enough, dar uma palavra I para will give a você. word to you. Se você achar que só você ficando de pé aí no seu If lugar, you think that only standing in você your vai place is receber. enough to receive, mas se você you achar will. que sentado But if you think that seated você vai you receber, will receive, então você vai then receber. you will. Pronto? Are you ready? Vou te dar a palavra. I will give you the word. Lucas, Luke capítulo 8, Chapter- capítulo 6, 6, versículo 8. verse 8. Os que sentirem que precisam de imposição de mão, Everyone that feel that needs a laying of pode vir hands, aqui na frente. you can come here at the prayer line. Os que quiser ficar no banco, Who pode ficar no banco. wants to stay in your seat, you can stay Haja there. com relação à sua fé. You can act in accord with Se your você faith. crê que precisa de imposição de mão, não fica no banco. If you believe that you need laying of hands, don't stay there. Se você crê If you believe que você sentado recebe, that you can receive fique seated sentado. there, you can stay Não fique de seated pé. there. Don't stand. Lucas 6:38. Luke 6:38. Dai Give, e dar-se-vos-á. and it shall be given to you. Boa medida, Good measure, recalcada, pressed down, sacudida, shaken together, transbordante and running over, e generosamente vos darão. will be put into your bosom. Pois com a mesma medida que medirdes, For with the same measure that you use, vos medirão também. it will be measured back to you. Você é capaz Are you able de dar esse problema to give this problem para o Senhor nessa noite, to the Lord Nessa tonight, manhã. in this morning, com boa medida, with a good measure, recalcada, shake down, sacudida, pressed together, transbordante? and overwhelming? Você é capaz Are you able de confiar no Senhor to trust in the Lord de todo o teu with coração all your heart e não pensar mais nesse problema? and don't think about this problem anymore? Não pensar mais nesse problema? Don't think about this problem Não anymore. pensar mais nesse problema? And don't think about this problem Porque se anymore. ele está sendo entregue ao Senhor, Because if it's given to the Lord o Senhor now, não é the irresponsável Lord is not para irresponsible pegar algo da sua vida to take something from your life e não te devolver. and don't give it back to you. Se você der para ele esse problema, If you give him this problem,
com boa medida, with a good measure, recalcada, pressed down, sacudida, shaken together, transbordante, and overwhelming, Ele vai dar para He will você give it back to a you, solução the solution, com boa medida, with a good measure, recalcada, pressed down, sacudida shaken e together, transbordante. and overwhelming. Se você continuar pensando nesse problema, If you continue thinking about this depois problem, dessa oração, after this prayer, significa this means que nada disso aproveitou. that none of that were useful to you. É uma confiança, This is a trust, 100%. 100%. Você está seguindo uma instrução. You are following an instruction. Eu vou orar para primeiros que estão aqui na frente. First, I will pray for the people that are Depois here. eu vou orar para você que está sentado. After that, I will pray for you that is Depois in para your você seat. que está de pé. And after that, for you that is standing. Que problema é tão grave What so serious problem que tem te feito chorar, are making you cry? que tem feito você perder o sono, And it's making you to lose your que sleep. tem feito você não achar solução? It's making you think that there's no solution. Que problema é tão grande What so huge problem? para tamanho pânico? To a so huge panic. Você está num lugar You are in a place onde o sobrenatural where the supernatural acontece. happens. O Senhor está aqui. The Lord is here. Seu Pai está aqui. Your Father is here. Ele viu tudo que você passou, He saw everything that you faced, tudo que você está passando, everything that you are e facing, Ele quer fazer. and He wants to do. O seu Pai está aqui. Your Father is here. Não importa o laudo médico, Doesn't matter the medical o seu Pai report. está aqui. Your Father is here. Não importa Doesn't matter a crise, the crisis. não importa o tamanho das dívidas, Doesn't matter how huge are o the seu Pai debts. está aqui. Your Father is here. E quando o seu Pai está aqui, And when your Father is você here, sabe o que you significa. know what this means. Você que tem filhos, You that have children. quantas vezes os seus filhos estavam com medo How many times your children were e afraid? você chegou perto And deles you came close to them e disse: and you said, não tenha medo, don't be o afraid. papai está The aqui. daddy is here. Então seu filho sorriu. Then your son smiled. Você disse: não tenha medo, You said, don't be a mamãe afraid. está aqui. Mommy is here. Não tenha medo. Don't be afraid. E o papai do céu está falando com você: And our heavenly Father is não speaking tenha to you medo. now. Don't be afraid. eu estou aqui. I am here. Me dá esse problema, Give me this problem. me dá essa causa, Give me this cause. e eu vou resolvê-la para você. And I will solve it for you. Confia em mim Trust in me. de todo o seu coração. All your heart. Eu vou resolver para I você. will solve it to you. Mas me entrega. But give it to me. Eu não sou I irresponsável am not irresponsible para que você me entregue for you to give it to me. e eu não te And devolva I don't give it back to you. a solução. The solution. Eu fiz isso com Jacó. I did that with Jacob. Jacó me entregou a vida dele. Jacob gave me his Na life em Betel. in Bethel. Eu resolvi a vida dele. Solved his life. Eu movi na vida I dele. moved in his life. Eu curei ele. I healed him. Eu restaurei I ele. restored Eu him. prosperei ele. I prospered him. E o mesmo Deus de And Jacó the same God of Jacob é o mesmo Deus de is the hoje. same God of É o today. mesmo Deus de It's the amanhã. same God of tomorrow. E ele faz as And mesmas He obras. does the same Porque ele é o work mesmo Deus. Because he is the same Então, a God. partir de agora, Then from now on, tira a incredulidade do seu coração. remove the unbelief from your Se o heart. Senhor te curou, If the Lord healed you, você está curado. you are healed. Não importa os sintomas, Doesn't matter the symptoms. importa a palavra de What Deus. matters is the word of God. Pai, Father, eu vou orar pelos teus filhos I will pray for your que children creem that que a believe imposição de mãos, with laying of hands, a oração da fé, that the prayer of coloque-as faith em may liberdade. put them in freedom. Então, em nome de Then in Jesus, Jesus' name, toca, touch them. toca. Em nome de Jesus, toca. Em nome de Jesus Cristo, toca nele. Poderosamente. Toca. Mais, 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 mais. O problema é difícil para você, The problem is too hard for you, mas não é difícil but para it's mim. not too hard for me. Por acaso, Maybe alguma coisa is there something é demasiadamente difícil para mim, too diz o hard for Senhor. me, says the Lord. Toca. 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 Mais. Poderosamente mais. 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 Mais.
Abra os olhos dele para ele te enxergar. Deixa ele te ver, Senhor. Deixa ele te ver. Toca nele, toca. Em nome de Jesus Cristo. Toca. Abra os olhos dele, abra. Abra os olhos dela. Abre, deixa ele ver. Deixa ele ver, deixa ele ver, deixa ele ver. Deixa ele ver o Senhor. Toca. Mais. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, recebe. Larasha, laba, odo, ere, cantoro, rendra, ele conoro, chore, laba, ere, canamanasso, e camba, gere, mais. Dá uma experiência para ela. Em nome de Jesus Cristo, mostre para ela, Pai, a sua abundante salvação. Senhor, assim como o Senhor disse para Eliseu, Lord, in the same way as you said to Elisha, mostra ao meu servo show to my servant que maior é o que está conosco that greater is he who is in us do que with todos us os exércitos. than all the armies. Mostra. Show them. Mais. Lechomara. Mais. Mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais na vida dela, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero Em nome de Jesus Cristo.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Dá para ele, dá para ele, dá para ele. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. digno de louvor, digno de louvor, e Ele é santo. Ele vai pegar.
de louvor, digno de louvor. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, Você que está de pé, levanta as suas mãos. You that are standing, lift up your hands. Quando nós entregamos uma causa ao Senhor, When we give something to the Lord, o nosso mais alto nível de fé our highest level of faith é não pensar mais naquilo, is to don't think about it anymore. é descansar. It is to rest. Ele disse: lançai sobre mim He said, throw over me as vossas ansiedades. your anxieties. Lança todas elas, Throw all of them, porque eu tenho cuidado de vós. because I am taking care of you. Mas quando nós lançamos But when we throw over him, e o diabo vem falar para nós and the devil come talking que o problema não foi resolvido, that the problem was not solved, e nós acreditamos nas palavras dele, and we believe in his nos words, pensamentos que vêm, in the thoughts that come, cadê a resposta? where is the answer? José podia dizer isso. Joseph could have O said Senhor não that. disse Don't you say, did que you not 12 say fechos that 12 se packages curvaria diante de could mim, bow before me, que o sol e a lua that the sun and se the moon curvaria diante could de bow mim? before me? Ele podia dizer isso, He could have said that, mas ele estava passando por processos. but he was facing processes. E no presídio, And at the prison, quando ele teve ansiedade, when he had the anxiety, disse: quando o rei retornar você no cargo, copeiro, he said, when the king put you back Faça at menção your de mim. position, speak about me. e Deus disse para José: And God said to Joseph, não é a sua hora, it's not your time é yet, na minha hora. it's in my time.
é quando houver uma necessidade de você It's when there was a need of you para o meu for propósito. my purpose. Então eu vou te tirar Then I will take you do out lugar que eu te from the coloquei. place that I put you in. Foi Deus que colocou Because ele. God E put him Deus que tirou and ele. God removed him. Pai, Father, em nome de Jesus, in Jesus' name, eles estão confiando no they Senhor are trusting in you, de Lord, todo o coração. with all their hearts, As mãos estendidas with their hands é lifted. uma prova de rendição This is a proof of surrendering para os que estão de pé, for everyone that are para os que estão standing sentados. and for everyone that is seated. Toque neles, Touch them em nome de in Jesus, Jesus' name e faça manifestar and make to a manifest tua glória, your glory, para que eles confiem for them to trust que não that importa doesn't matter se é a prisão, if it's the prison. o importante The important é sentar is to sit à direita com o at the rei, right hand of the Father, e eles estão of the King, assentados and they are seated à direita at the right com hand seu filho with your Jesus. son Jesus. Obrigado por fazer Thank you for doing mais do que eles pedem, more than they are mais asking, do que eles more pensam, than they are thinking, pelo poder by the power que atua that pelo operates teu espírito. by your spirit. Em nome de In Jesus, Jesus' name. agora. Now. Pronto, It's done. está feito. It's done. Está feito. It's done. Pode se You assentar. can see it now. Eu não disse pode se assentar literalmente por causa das cadeiras que estão atrás de você. I didn't say that you can sit only because of the chairs that are behind you. É porque de Jesus, depois de ter feito tudo, It's because Jesus, after he did everything, ele assentou. he seated down. E se você está assentado, And if you are seated down, significa que você está descansado. this means that you are resting. Deus terminou a obra dele. God finished his work No sétimo dia, at the seventh day ele descansou. and he rested. Mas Adão But Adam deu trabalho para Deus. gave work to God, E ele trabalhou and he worked de Adão from Adam até Jesus. to Jesus. E Jesus trabalhou And Jesus worked por 3 anos for 3 years e assentou-se. and he seated down. Falou, agora And he said, now não tenho mais nada para fazer. I don't have anything to do Eu vou anymore. sentar. Now I will sit down. Então não incomode mais ele. Then don't bother him anymore. Senta com ele Sit down with num him lugar chamado in feito. a place called done. Está consumado. Because it is already finished. Esse problema This problem, já está resolvido. it's already solved. Já está It's resolvido. already solved. Não faça como José. Don't do as Joseph. Não tarda o seu tempo de prisão, Don't make your time in prison longer, querendo fazer um favor. trying to make a favor. Ele achou que ele tinha um favor com o copeiro. He thought he had favor with the cupbearer. Eu revelei que você vai sentar com o rei. I revealed that you will sit with the king. Então, Then, lembra de mim. remember about me. Faz um favor para mim. Do a favor for me. Deus disse não. God said, no. Ele não vai fazer um favor He para will not do você. any favor for you. Deus resolveu. God solved. Não é na sua hora. It's not in your time. Não seja incrédulo. Don't be unbeliever. Achando que você vai sair do Aviva. Thinking that you will leave E tá tudo Aviva resolvido. and everything's solved. Deus já disse que está cuidando. God already told you that He's Então não taking seja care. incrédulo. Then don't be unbeliever. Não tira da mão dele. Don't remove from His hands. Descansa. Rest. Assentado. Seated Num lugar in a place chamado feito. called done. Amém? Amen? Por que eu sinto que tem um incrédulo aqui? Why do I feel that there is an unbeliever here? Porque eu sinto Why do I feel que ainda tem um incrédulo aqui that we dentro. still have an unbeliever here? Por que eu sinto que Why ainda do I tem feel alguém tem um cinto para me emprestar? that if someone here has a belt to Que seja mais lend to grosso me, do que o meu? a thicker belt than mine, Porque tem um incrédulo aqui because there's an unbeliever que here ele vai sair daqui that will leave this e place vai continuar and preocupado will continue being com o que ele concerned acabou de orar. about what he just prayed. Precisa apanhar. They need to be beaten with belt. É como você virar tudo It's like you turn de everything ponta cabeça upside down na hora de transbordar. in the moment that it was overflowing. Quando você entrega, When you você entrega. give for real. Quando você entrega, When you give, você you entrega. really gives. Quando você When entrega, you give, você entrega. you really gives. Com boa medida, With a good measure, recalcada, pressed down, sacudida, shake it together para caber mais. to fit more. Entrega. Give it.
de coração. from your heart. E não pensa And mais do nisso. not think about that anymore. Porque está nas mãos Because it is in the hands de quem manda, of who commands, de quem pode, of who can, de quem of who governa, governs, de quem faz of tudo. who does everything. Então, Then descansa na fé. rest in faith. Pastor, But pastor, e se o cobrador and if someone estiver that lá is fora, the collector of the debts was in my cumprimenta door, ele. in the entrance of church, Paz do greet him. Senhor. May you receive the tua peace of the paz Lord, and your vai peace passar para ele. will go to him. Se ele não for da paz, If he was not someone a paz from volta peace, para você. the peace comes back to you. bem-vindo à Viva Brasil. Welcome to Aviva Brazil. Agora vocês estão prontos. Now you are ready. Porque se eu olhar para o seu rosto Because if I look to your e face, ver uma cara de and if I incredulidade, see a face of unbelief, eu vou ficar muito I chateado. will be very upset. Eu vou batizar você de novo. I will baptize you again. E eu vou deixar você dentro daquela And piscina. I will keep you a little bit inside the pool. Enquanto você não fizer borbolha, During all the time that I was not seeing the bubbles eu yet, não vou tirar você I de will lá. not take you out from there. Amém? Amen? Tá bom. Okay. É fácil a gente ver as pessoas quando eles estão preocupados. It's very easy to see when the people is concerned. Isso aqui é para os cegos enxergar. This is for the blind to see. Acho que eu vou pedir um empréstimo. I think I will ask for a loan now. Eu acho que eu vou vender meu cachorro. I think I will sell my dog. Eu não sei não, meu cachorro, se eu vender ele, minha I'm mulher not me sure. mata. But if I sell the dog, my wife will kill me. O que eu tenho para vender? What do I have to sell? Que negócio que eu vou fazer? What business will I do? Sabe qual o nome que eu dou para pessoas desse Do you jeito? know what is the name that I give to people like that? Incrédulos. Unbelievers. Quando você não confia When you don't trust que você está na mão de Deus, that you are in the hands of God, tudo que acontece com você everything that happens to you, é um processo. it's a process. Mas você acha But you que think está na mão de Deus? that being in the É hands as of mil God, maravilhas. it's like only wonders. Deus é o seu mantenedor. God is your provider Até only. para suas besteiras. Only for your bad things and Até mistakes. para suas ansiedades. Only for your anxieties. Que o Senhor livre você de você mesmo. May the Lord deliver you from yourself. Eu nem não vou pedir para livrar você do I diabo. will not even ask the Lord to deliver you from the devil. Porque tem alguém aqui que não precisa nem do diabo. Because there's someone here that not even needs the devil. Ele sabe se destruir They know sozinho. how to destroy themselves. Como diz a pastora Ana faz How assim, ó. Pastor Anna used to do like that. Quando você vê a pastora Ana fazer When you see assim, Pastor Anna doing like that, você pode saber que é algo. you can be sure that is something Outro very mundo. strong from another world. Amém. Eu acho que ficou bem maçante, não ficou, Sérgio? I think that was very emphasizing, right? Foi, sem dúvida. Sem com dúvida, certeza. né? Bem claro. Sérgio? Very clear. Você tem preocupação em alguma coisa? Did you have any concern? Não, eu não tenho nenhuma preocupação. Minha mente está 100% aqui. I don't have any concern. My mind is 100% here. Olha, Seriously. pastor, vai vencer a parcela amanhã. Pastor, my payment, it's due for tomorrow. Se preocupa não, eu vou orar para você morrer antes dela vencer. Don't be concerned. I can pray for you to die before the installment was due. Aí você não precisa pagar. And then you will not need to pay it. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho alguns minutos ainda. I still have a couple minutes. Eu queria falar algo bem profundo. And I would like to talk to you something Eu very sei que deep. agora vocês podem aprender. Because I know that now you can learn. Sua mente está livre. And your mind is free. Seu fardo está com o Senhor. And your burden is with the Lord. E isso é muito importante. Eu nem vou ler Bíblia. I will not even read the Bible with you.
Quando Jesus estava chamando os seus when discípulos, Jesus was calling the disciples, João tinha 2 discípulos, John had 2 disciples. e um deles era André. One of them were Andrew. André era irmão de Simão Pedro. Andrew was the brother of Simon Peter. André viu Jesus primeiro, Andrew saw Jesus first, e foi lá e contou para Pedro. and he went and told Peter. E Pedro veio ter com And Jesus. Peter came to talk to Jesus. Depois conversou com Jesus After some time, he talked to Jesus na casa de in Jesus, the house of Jesus, onde Jesus morava. where Jesus used to live. E foi naquela comunhão, And in that fellowship, Jesus não disse nada para eles Jesus did not say anything for them a respeito de chamado. about calling. André, outro dia estava com João, porque ele era discípulo de João. In the next day, Andrew was with John because he was his E João disciple. disse: And John said, esse é o Cordeiro de Deus "Is this the Lamb of God? que tira o pecado do mundo. This is the Lamb of God that takes away the sins of the world." André fez assim para João: And Andrew looked to John and said, "Bye. foi muito bom, It was very good, mas agora but now eu tenho uma outra I paternidade. have another paternity. Você não é mais meu pai na fé. You are not my spiritual father Deixou anymore." João And he left John e foi encontrar com and Jesus. he went to meet Jesus. Chamou Simão, He called Simon passou um tempo com Jesus na casa. and he spent some time with Jesus at their house. E mais tarde, And in the future, eles estavam pescando. they were fishing together. E Jesus estava passando. Jesus was passing by them. E Jesus falou para eles: And Jesus told them, vinde "Come após mim, after me, e eu vou fazer de vocês and I will make you pescadores de homens. fisher of men. Vinde. Come." Mais na frente, A little bit more in the future, estava o barco de Zebedeu. was there the boat of Zebedee. E estava Tiago e João. And there was James and John there. E ele disse para ele, especificamente, Tiago e João estavam consertando as And redes specifically, James and John e lavando was as redes. fixing the nets and washing the nets. E Jesus falou: And Jesus said, vinde após mim. "Come after me." E eles vieram, And they came. largaram as They redes, dropped their nets deixou there. seu pai They left their e seguiu parents, Jesus. and they followed Jesus. Eu quero pegar esses 4 I apóstolos want to take those 4 para me apostles compartilhar algo bem rápido com você. to share something very quick with you. Saiba que cada um daqueles You apóstolos, must know that each one of the apostles, eles eram específicos they were specific about something na pesca. in the fishing. Pedro lançava a Peter rede, used to throw the nets. ele e André lançava a rede, Him and Andrew used to throw the nets. João e Tiago consertavam as John and redes. James used to fix the nets. Cada um deles tinha uma função Each one of them used to have a specific clara. role, clear. Você pode ver Pedro, o líder, You can see Peter as the leader, e ele era o and líder. he was the leader. Vamos pescar. Let's go and fish. E eles acompanhavam And ele. they were following him. André Andrew era a mídia, was the media, the era a marketing. boca falante. He was the mouth speaking. Chegou para Pedro, He came to Peter. eu vi o Senhor. I saw the Lord. Ele era aquele que arrastava outras pessoas. He was the one that used to pull and drag other people. Mas Simão era o líder da But pesca. Simon was the leader of the Eu fishing. posso falar de pesca, I can speak about fishing porque eu conheço de pesca. because I know about fishing. Eu pesquei primeiro, I fished first. para depois ser pescador de For homens. after that I could Então eu become sei a como fisher é of que men. pensa um pescador. Then I know how a fisherman thinks. Eu sei como é que respira um I know pescador. how a fisherman breathes. Eu sei as emoções de um I know pescador. the emotions of a fisherman. E Jesus estava chamando primeiro os pescadores. And Jesus was calling first the fishermen. Ele podia ter chamado He could have called first Nicodemos, Nicodemus, já conhecia toda a Bíblia, that already knew all the Bible, mas ele chamou Pedro, but he called Peter, já sabia pescar. that already knew how to fish. Jesus podia ter chamado o mais qualificado que é você, Jesus could have called someone more qualified than you, mas ele chamou você, but he called you porque você é específico because you are specific para a grande pesca dele, for his great fishing dentro da sua chamada. inside your calling. Você sabe qual que é o problema? Do you know what is the É problem? porque às vezes as pessoas It is that sometimes the people pensa think que eles são o corpo de Cristo, that they are the whole body of Christ e eles vestem de monstro. and they wear themselves as a Eles são um monster. membro do corpo, They are one member of the e acham body, que são um but corpo. they think they are the whole body. A mão acha que é o The corpo hand todo. thinks that is the whole body. Tem gente que tem uma igreja There's some people that has a e acha church que a igreja dele and thinks that their tem church que ir bem, must go well e a do concorrente and the church of the competitor tem que fechar. must be closed. Tem gente There's people
que não tem consciência that has no conscience de corpo. of body. Deixa eu parar que eu preciso ouvir o Espírito Santo. I need to stop and hear the Holy Ele Spirit. disse que é para me orar para as pessoas que estão na internet. He said that I need to pray for everyone that is watching us through the E tem alguém internet, esperando lá. because there's someone waiting there. Desculpa. I'm sorry for you. Vocês estão na história You are sim. also in the story. Levanta suas mãos aí. Lift up your hands. Estados Unidos, Austrália, There's people watching us from Australia, Pakistan, USA, vários países and estão several other conosco. countries watching us. Levanta suas mãos aí. Lift up your hands where you are. Pai, no nome de Jesus, Father, in Jesus' name, que eles recebam may them receive como se estivesse aqui, as if they were here na in mesma person, porção, in the same amount, e pela fé deles, and by their faith, muito mais ainda. and so much Eu more. oro em nome de Jesus, I pray in Jesus' name, para a sua glória, for your que glory, cada deles that each one of them possa receber may receive porção dobrada, double portion, em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Muitas pessoas, So many people, muitos pastores, so many pastors acham que quando eles têm um ministério, think that one day have a o ministry, ministério deles é de Deus. their ministry is from God, E eles viram idólatra da igreja and they deles. become idolizers of their own church. Quem pensa assim é um monstro. Who thinks like that is a monster. Porque já pensou se sua mão andar por aí, Did you think if your hand was sem walking o seu cabeça, by itself without the head, sem os seus pés? without your feet? Ela é um monstro. It's a monster. Vamos quebrar hoje em nome de Jesus Let's break today in Jesus' name esse nome, this name, ministério, ministry, e vamos pensar and let's think no corpo de Cristo. about the body of Christ. Deus não vai levar você God will not bring para you impactar to nações, impact nations, para pregar para o mundo to todo, preach for the whole world enquanto você disser, during the time that you say, a minha igreja. my church. Deixa para você cuidar bem da sua casa. You must take care only E well chamar a sua about casa de sua, your house and call only your house as yours, porque aquela é sua. because that place is Mas a yours. igreja But the church é do Senhor belongs Jesus. to the Lord Jesus. E ela não é parede, And it's not walls. ela não é placa, It's not a plate with ela a é name. pessoas, It's people. ela é membro do It's corpo. members of the body. Deixa o Espírito de Deus quebrar a idolatria Allow the Holy Spirit to break the do seu idolatry coração, from your heart, do seu from ministério. of your ministry. Deixa Ele quebrar isso. Allow Him to break E that abra sua mente and open your para mind entender o corpo. to understand the body. Deus estava chamando os God apóstolos, was calling the apostles, cada um each one of them específico. specifically. Deus podia falar para Pedro, God could have Pedro, said to Peter, Peter, você vai ser o apóstolo da igreja. you will be the apostle of the church, Eu vou passar 3 anos and I will spend 3 years escrevendo sobre uma igreja. writing about the church. Eu não teria tanto trabalho. I could not have so much work. Você não pensou nisso? Did you not think about that? Jesus podia ter dado uma receita. Jesus could have given a Passado 3 recipe, anos spending 3 só years com escriba, only writing, escrevendo writing como é que ele queria a igreja. how he wanted the church, Hora de culto, the moment of the service, da oferta, moment of the offering, hora de bater palma, moment of clapping hands, hora de levantar. moment of standing up. Ele escrevia tudo He certinho. could have written everything right. Uma receita A médica. recipe, like a doctor's recipe. 10 gotas desse 10 drops of 10 this medicine, daquele 10 drops e of 10 that, daquele. and 10 of that. seria mais fácil. It could be easier. Pelo menos a gente sabia o certo como At que ele least queria. we could know right what he wanted. Agora a gente não sabe se ele quer a palavra primeiro, But now we don't know if they want the word first, se ele quer louvor or depois, if they want the praise and worship se ele later, quer a oferta or if they primeiro, want the offering first, se ele quer as palmas or depois. if they want clapping hands later. Não está uma mistura. It's not a huge mess. É assim que está certo. This is how it's right. Porque ele não veio chamar você para fazer uma igreja. Because he did not come to call you to E make nem a um church ministério. or a ministry. Ele veio chamar você He came to call you para ser um membro to be a member exclusivo exclusive do corpo de of the Cristo. body of Christ. Um membro A member that is exclusivo exclusive do corpo de of the Cristo. body of Christ. Todos nós aqui All of us somos here, membros we are members do corpo de of the Cristo. body of Christ. Todos nós. All of us. Não tem ninguém There's aqui. no there is even a que não single é one membro that is not desse member corpo. of this body. Mas pastor, But pastor, eu não estou em cima. I'm not up there. Que ótimo. Great. Pelo menos você não leva tanta pedrada. At least you don't receive so many stones. Você é um membro mais escondido. You are a member of the body that is a little bit more hidden. Você tem mais valor. You have more value. Paulo disse Paul said que os mais indecorosos that the most valuable, the most unhonorable members é o que nós mais are the valorizamos. members that we most value. Então você é um membro. Then you are a member. Você só tinha que entender You isso. only needed to understand Então that. vamos acabar Then let's end com essa história this story de meu of ministério. my ministry.
Senão eu vou lá na frente da sua igreja, Because instead that I can go in abrir uma front igreja of your church and open a e nós church, vamos fechar a sua and we igreja. will close your church. Esse time aqui, This team here, na frente da sua in igreja, front of your church, fecha toda a igreja. can close every Vem tudo church. para nós. Everyone could come to us. Eu estou falando assim I'm speaking like that só para você ter noção. only for you to understand. Porque senão, Because instead pastor that, mais ungido que a você pastor that is more vai abrir uma anointed, igreja do lado da then you will sua. open a church E os at seus membros vão your todos side, para lá. and all your members will go there. Eu tive numa igreja essa semana Last week I went to a e church. eu vi muitas pessoas I saw so many que eu people batizei. that I baptized, Eu fiquei muito feliz. and I was so happy. Se fosse você, você ficava And feliz? if were you, could you be happy? Os seus membros Your members foi tudo para a igreja do went outro. to the church of someone else. Você não ficaria feliz? Could you not be happy? Porque sua mente Because maybe your mind ainda é um repolho, is still a cabbage. não é um It's girassol. not a sunflower. Eu me importo It's que as important to me pessoas that the people estejam are em in Jesus. Jesus. Eu ficaria triste I could be sad se eu passasse no if I boteco was across in front of a nos bar, bares, in front frente of eles, so many bars, e visse o irmão lá. and if I was seeing a brother there, Oh, meu Deus, oh Lord, voltou para o he mundo, came back to the world, mas está na igreja, but he's in church, está servindo, he's serving, está ganhando almas, he's winning souls. está ministrando a They palavra. are preaching the word. Eu fico feliz com isso, I am so happy with that, porque a minha cabeça because my não é mind, uma cabeça it's medíocre, not a Uma cabeça de mediocre repolho, mind, a cabbage que mind pensa na that minha igreja thinks only about my church, e não pensa no corpo de doesn't Cristo. think about the body of Christ. Por favor, Please, deixe de ser ignorante, pastor, stop being ignorant, pastor. que ama mais a sua igreja do que a igreja do outro pastor. You that love your church more than the church of the other Você faz pastors. acepção de pessoas. You make a respect of people. O Espírito Santo não pode usar você. The Holy Spirit cannot use you. Todos os pastores All the pastors são amáveis. are lovable. Eu vou contar uma vergonha que eu passei com a doutora Ladona. I will tell you a shame that I faced with Dr. Ladona. Eu não conto só os meus acertos. I don't tell you all the things that I do right. Eu conto os meus erros. I tell you also my mistakes. E eu disse para a doutora Ladona, And I said to Dr. Ladona, da maneira mais espiritual, in the most spiritual way, me vesti de toda a I espiritualidade. wore myself of all my spirituality. And I Doutora said, Dr. Ladona, Ladona, Vem mais para o Brasil. you could so much come more to Os Brazil more pastores often. aqui estão fazendo cada besteira Because the pastors here in Brazil are doing so many wrong things. que eu fico com vergonha de te contar. I am even ashamed of telling you those wrong Não tem things. nada bíblico. There's nothing biblical Eles that não they're oram o doing. They suficiente don't pray para enough Deus revelar para for God eles. to reveal for Eles them. fazem cada aberração. They make so many wrong, horrible things. Eu não vou contar algumas aqui, I will not tell any porque here, talvez você ainda faz alguma because delas. maybe you are still doing some of those or E horrible você ia things. ficar com And vergonha you could sem be saber que você, ashamed, pensando que nós não sabia. thinking that we knew. E eu, todo espiritual, And I was so spiritual. doutora Ladona, Dr. Ladona, vem para o Brasil, come to Brazil ajudar os pastores. to help the Eles pastors. estão fazendo cada coisa They are doing terrível. so many horrible things. A doutora Ladona Dr. Ladona disse, a igreja do Senhor the church of the Lord está em is construção. under construction. A igreja do Senhor, The church of the está Lord em is construção. under construction. Inclusive você. And even you are. Quando você aponta as dos outros, When you point the mistakes que of the está other errada, people, the things that they did wrong, é porque o erro está maior na sua. it is because you are making a greater mistake. Porque quando você não tem tempo para cuidar dos seus próprios erros, Because when you don't have time to take care of your own é mistakes, mais fácil ver os erros dos it's outros. easier than to take care of mistakes of the other people. Tira a idolatria do seu coração. Remove the idolatry from O your meu heart. ministério. My ministry. O meu ministério. My ministry. Quando alguém fala assim, o meu When ministério. someone say my ministry, Não, eles falam assim, ó. no, they say O meu ministério. my ministry. Eu falo, And I say, que feio, how ugly it is. que idólatra. How idolatry it is. Você chega para as pessoas quando eles perguntam, You come to the qual que é people o seu ministério? and when they ask, what is your ministry? Ministério pescador, sal da terra. The fisherman salt of the earth Você ministry. não fica com vergonha não? Are you not ashamed De querer se gloriar of wanting to boast yourself numa função no corpo? in a position, a role in the body?
achando que seu ministério é alguma coisa? thinking that your ministry is something, Se você achar que seu ministério é alguma if coisa, you think that your ministry is something, você não é alguma coisa. you are not something. O que é ministério? What is a ministry? O que você pode gloriar? What can you boast No que Jesus faz através de você? in what Jesus do through you? Então você tem uma carência. Then you have an emotional need. Você é ladrão de You are glória. a thief of glory. Você quer a glória para você. You want the glory for yourself. Quando você quer se exaltar When you want to boast yourself naquilo que Deus confiou em você, in what God trusted to you, você está igualzinho o diabo. then you are exactly like the devil. Eu vou subir as I will alturas. go up high Eu vou ser igual a and ele. I will be equal with him. Eu vou ser igual. I will be equal with Eu him. tenho vergonha I da última vez que eu te vi. am ashamed of the last Nas time I saw reuniões de you líderes in the leaders e de meetings pastores. and of the pastors meetings. Você falta pouco para uma camisa It was lacking com a only you put etiqueta do seu a ministério. shirt with a name tag of your ministry. Os primeiros da fila, The first rows das sinagogas, of the synagogues, oram de pé they pray para ser standing apresentado aos homens. to be showed to the men, Não recebe nada. and they don't receive anything. Sabe o que você tem que se gloriar? Do you know in what you must boast yourself? No Senhor. In the Lord. Só no Senhor. Only in the Lord. Não é nos dons. It's not in the gifts. Não é na chamada. It's not in the calling. É no Senhor It's in the Lord dos dons of the e da gifts chamada. and the Lord of the calling. Por isso Jesus chamou cada um especificamente. That is why Jesus called specifically each Quando a one. sua mente abrir, When your mind gets que open você não for mais and you idólatra, are not idolizer que você não anymore, tratar o seu ministério igual você trata o and bebê. you don't treat your ministry like a baby anymore, Meu ministério. my ministry, Meu ministério. my ministry. Sabe o que Deus vai fazer com Do você? you know what God will do with you? Vai manifestar He will manifest a capacidade the que capacity Ele colocou em você that He put in you para que você sirva for you to o serve corpo de the Cristo. body of Christ. O corpo de The Cristo. body of Em Christ. qualquer lugar. In anywhere. Em qualquer In lugar. anywhere. Maturidade Maturity é não ter placa. is to don't have a É ser o plate corpo de of name, Cristo. is to be body of Membro Christ, desse corpo. member of this body, Atuando aonde o Senhor te chamar. operating wherever the Lord calls you. Ele chamou He Pedro called Peter com uma especificação. with one specification. Pedro, Peter, a sua sombra your shade vai curar. will heal. Paulo, Paul, os seus aventais your cloths vai curar. will heal. Cada um com uma especificação. Each one with one specification. André, Andrew, você vai ser o marketing. you will be the marketing. Você vai chamar todo mundo e You eles vão vir. Call everyone and they will come. João, John, você vai ser o apóstolo do amor. you will be the apostle of love. Porque você é o único Because you are the only one que ouviu o meu coração that heard my heart no dia da ceia. in the day of the supper. Tuc, 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 tuc. João John reclinou no peito de lay Jesus down on the chest of e Jesus, ouviu o coração and de Jesus. heard the heart of Jesus. Foi o apóstolo do He amor. was the apostle of love. Ele mesmo escreveu a respeito dele Himself com muita delicadeza wrote about him so in a delicate way e com muita discrição. and with a lot of discretion. O discípulo The a disciple quem Jesus that Jesus amava. loved. Pedro podia falar. Peter could have Eu sou said, discípulo a quem Jesus I amava. am Jesus the amava disciple Pedro? that- Amava. that Jesus loved. Aí Jesus você diz, loved não, Peter. mas Yes, he did. Pedro negou You Jesus. can say no, but Peter denied Jesus. Eu não acredito que negar Jesus é pior I don't believe that deny Jesus is worse do que querer que descesse fogo numa cidade. than wanted fire to come over a city. Eu não creio. I don't believe it. Eu não creio que Tomé I don't believe that Thomas era pior was worse só porque ele quis ver as mãos. only because he wanted to see the E o hands lado? and the side. Ele foi o primeiro He discípulo was the first disciple que chamou Jesus de Deus. that called Jesus as God. Cada Each one tinha uma had particularidade. one specification. Deixa eu descer. I will go down there. Eu vou terminar olhando o seu olho. I will finish looking to your eyes. Por favor, Please, você you é o ser are a being, mais especial the most special da being criação de Deus. of the creation of God.
Não existe uma outra net nesse planeta. There's no other one like you in this Quando você planet. for embora, When you go away, não tem outra igual. there's not even a single one Deus like fez you. você God created you exclusiva. exclusive. Foi uma forma só. This was only fazer one você. form to Você use é o to make you. Mateus, You are exclusivo. Mateus, exclusive. Você é o Andrews You exclusivo. are Andrews, exclusive. Você é a Rosilda exclusiva. You are Rosilda, exclusive. Você é o Paulo exclusivo. You are the exclusive Paul. Você é a maior preciosidade que You are Deus the tem. greatest preciosity E Ele that quer God usar has. você com a capacidade And He como wants- outro nenhum pode He ser wants usado. to use you with a capacity that no other one can use. Eu queria aprender a cantar igual para I Pastor Floyd. wanted to learn how to sing like Pastor Floyd. Quando eu vejo ele cantar, When I see him singing, sabe o que eu do faço? you know what I Eu do? fico babando. I am like amazed. Eu disse, eu nunca consigo cantar daquele Always jeito. tell him, I never could be able to sing like him. Então por que eu vou fazer? Já que eu não dou conta de cantar, Then how I am not able to sing? eu vou cantar uma música aqui. I will sing a song here for you now. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sentir alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas. Eu queria cantar, I wanted to sing, mas já que eu não consigo but cantar, how I am not able to sing? eu vou andar com ele, I will walk with him porque aí ele canta. because then he can E sing. eu sou com ele, I am one with him. eu não tenho um ministério diferente do meu. He doesn't have a ministry Nós já that is different matamos of o mine. ministério todinho We, hoje, we already killed all the ministries já today. sepultamos, We already e burned all agora of nós that. somos corpo, Now we are a body. e eu tenho uma parte do corpo de Cristo. And now I have a part, que anda part comigo. of body of Christ that Então não walks with preciso me. cantar. Then I don't need to Ele sing. canta. He can sing. And yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus, He loves me. Oh yeah, yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Eu tenho no meu time I have in my team que canta. someone that sings. Eu não dou conta, I'm not able, mas ele dá. but he does. E ele é meu. And he's mine. E eu sou dele. And I am his. Então, Then, quando você acha when you think que você é o bicho da you goiaba, are the best one, você vai acabar nos dentes de um faminto. you will end in the mouth of someone that is starving. Porque faminto não olha para goiaba se ela tem Because bicho. someone that is starving doesn't look if the fruit has any worm. O bicho da goiaba The worm of the guava vai ser comida. will be eaten. Então nunca ache Then never think que você that you é are o que você não é. what you don't know. Você You are é not. You o are que Jesus what diz Jesus que você é. tells you that Então you você are. vai ficar Then feliz you will be happy fazendo a sua função. doing your role. Lord, there is none like you. And Lord, there is none like you. We love you with all our hearts. We give you all the praise. 'Cause Lord, there is none like you. Sabe o que eu fiz, Pastor Freud? Do you know what I did, Pastor Eu Floyd? fui investir na música. I went to invest Eu gosto in the muito de music música. because I like so much music. E eu paguei aula de canto, And I paid professora particular, singing classes, levei os irmãos para private cantar. teacher. I Quando- brought several quando people eles to ficaram teach. bons, When they were eles foram good para at outra igreja. singing, they went to another E church. arrebentou meu coração. And they destroyed my heart. Oh, Deus. Oh God. Você está cantando lá na outra igreja. And they're singing in other churches. O meu baterista, My drums player que quebrou tantas baquetas, that broke so many drumsticks, aprendendo, learning. agora está tocando outra Now igreja. he's playing in another church. E eu fiquei machucado. And I was so hurt from that. Depois eu descobri After that, I found que o out corpo de Cristo that the body of é Christ, nós formarmos. it's us all Mesmo que não fique forming. conosco. Even if they don't Que stay eles with vão, us, they can go. porque vem outro. Because another people will come. Foi, One went, Ele veio. and he came.
É assim que funciona. This is how it works. Não é sobre o... Glória a Deus. O que é maturidade? What is maturity? É quando você consegue relacionar Is when you are able to relate with com a people with responsabilidade the responsibility de dar do melhor que você tem, of giving them the best that you have, do que de fato the best that really você foi chamado. you were called to. O Rodrigo acabou de dar um testemunho ali. Rodrigo just shared his Deus testimony falou com here. ele poderosamente. God spoke powerfully with him. Vem aqui, Rodrigo. Come here, Rodrigo. Eu viajei com o Rodrigo. I traveled with Rodrigo. Como é bom How good it is você andar to walk com cartão de crédito. with the credit card. Eu não preciso ter dinheiro. I don't need to have money. Eu só tenho um cartão de I crédito. only have a credit card. E nós fomos lá no And restaurante. we went to a restaurant. Quando nós olhamos para a conta, When we looked to the o bill, Rodrigo já estava lá Rodrigo pagando. was already there paying. Você sabe por Do quê? you know why? Porque Deus deu dinheiro para Because ele. God gave him Para ele money gastar no reino. to spend in the E se ele não kingdom. gastar, And if he doesn't o spend in dinheiro the vai kingdom, matar ele. the money will kill him. Porque ele vai ser desclassificado Because diante he'll de be Deus. disclassified before God. Porque Deus chamou ele lá do nada. Because God called him from Aí o Rodrigo scratch. fala, não, And he could say não maybe, quero andar com você. no, I don't want to O walk meu with cartão you. é meu. My credit card is mine. Aí a riqueza And dele then his wealth vai transpassar ele de will dores. transpass him Ele with vai viver pains and nessa sorrows. terra And he will live on earth, sem aproveitar don't enjoying de tudo que Deus colocou na mão everything dele. that God deposited in his hands. Quando ele chegar no céu, When he reach ele heaven, vai ficar na he periferia. will be in the exterior parts. Então tudo que o Rodrigo quer no corpo de Then Cristo everything that Rodrigo wants in the body of Christ é achar alguém is to find para someone ser o cartão de alguém. for him to be the credit card of someone. E quando eu estou com o meu cartão de And crédito, when I am with my credit card, eu tenho segurança. I have security. E quando ele está com alguém que usa a fé que eu tenho, When he is with someone that uses the faith that I have, que opera poderosamente em Deus para curar, operates mightily to heal, ele tem segurança. he has security also. E quando ele anda com alguém, nós When- andamos juntos, When we all walk together com uma mulher de honra, with a woman of honor, então nós já estamos aqui. then we are already here. Cura, Healing, cartão de the crédito, credit card, ministro de honra. and the minister about honor. E aí nós vamos andando. And we start to Aí walk depois together. tem você. After that comes you. Uma mulher, A woman é desse tamanhozinho, is so small and mas so faz short like obras her, grandes. but she do great uma work. exímio arquiteta. She's an excellent architect. E nós andamos então, eu tenho um cartão de And we crédito, walk. I have a uma credit mulher de card, a honra woman of e uma honor, arquiteta. and the architect. Então eu estou andando muito bem. Then I'm walking so well. E daqui a pouco After some while, eu estou precisando I need de uma cuidadora someone that takes care, que resolve todos os that problemas, solves all the problems, organiza tudo. that organizes Então eu everything. tenho Then I have um homem de um cartão de a crédito, credit card, uma mulher de a honra, woman of honor, uma arquiteta para fazer o ambiente ficar an bonito architect to make the environment to be e beautiful, uma que cuida da and equipe. someone that takes care of the team. Depois After that, eu preciso de um cerimonial. I need someone that is the presenter. Então eu tenho um Then cerimonial, I have the presenter, eu tenho um cartão de I crédito, have the credit eu tenho uma card, mulher de honra, I have the woman eu of tenho um honor, arquiteta and I have the e eu tenho architect, uma and I organizadora. have someone that is the organizer. Agora se eu fizer assim, ó, Now, if I do like that, só que eu quero todos, but I want everyone só para mim. only for myself, Você sai da sua igreja, you will leave your church, você sai da sua, you leave você sai da yours, sua, you leave yours, você sai da she sua, leave sai da hers, sua, she e leave agora você vai hers. andar comigo. Now you walk with me. Eu sou o cara. I am the best. Isso não é o corpo de This is Cristo. not the body of Christ. O corpo de The Cristo, body of Christ ele ajunta joins and os gathers membros the members para o trabalho for the work do reino. of the kingdom. É do trabalho It's dele. his work. Então eu te aconselho, Then I advise you, seja especialista numa área. be specialist about something. É o cartão de crédito? Is the credit card Sem. Sem limite, com generosidade. limitless with generosity? Como é que você falou ali? How did you say there? Sobre liberalidade. About liberality. O cartão de crédito tem que estar o quê? The credit card must be Liberalidade. with liberality. Mas se Deus der dinheiro para você, But if God gives you money quando você não está preparado, when you are not ready yet, você vai querer escravizar o you will pastor. want to enslave the pastor. Eu contribuo, I contribute, mas faz do meu but you jeito. must do it in my way.
Aí você não é o cartão de then you are crédito. not the credit card. Você é o faraó. You are just Pharaoh. Pega o dinheiro e Take the money and whips, batendo em todo mundo. whipping everyone. Mas quando é corpo, But when is the nós body, podemos andar we juntos, can walk que não together. importa onde está. And doesn't matter Eu estou where cuidando we de mim are. aqui I am taking care of para myself ser um here operador to be an na operator minha área. in my area. Só tem uma coisa que me importa. There's only one thing Atuar na minha that is área. important to me, Só to tem uma operate in coisa my que importa area. para ele. There's only one thing important Atuar to na him, área dele. operate in his Só area. tem uma coisa que importa para Only ela. one thing important for Atuar her, na área dela. operate in her area. Então ela lá no quarto dela, Then in her bedroom ela vai there, atuar na área she dela. will operate in her area. Quando Deus une o corpo, When God joins the body, não é um corpo. it's not a body. A hora que eu passar por aqui, vocês levantam. Stand up. When I cross here, you stand up. Passa atrás deles aí. Vamos puxando. Vai, sim. Não, não, Bianca. Nós vamos colher eles aqui. Pra cá, ó. Isso. Vem, pode. Não, não. Não pode ser do lado de cá, eles vêm pra cá um passo. Vai puxando, Bianca, vai mais. Pode ir. Pode ir arrastando. Agora sai todos vocês que estão segurando. Now all of you that are holding the net will release. Solta a rede. Release the net. Eu sozinho. If I was going by myself, Tira daí. pode soltar também. Solta. Pode soltar. Eu pescando. If I was releasing by my, if I was fishing by myself, O meu ministério. my ministry, Tô pescando. I am fishing. Mas cadê os peixes? Where's the fish? Deus! God, Por que aqui na minha igreja why my church? tem só 30 There's only pessoas? 30 people. O senhor sabe que eu sou bom. You know that I'm so O good. senhor sabe que eu sou um bom You know pastor. that I'm a good shepherd. Uma boa pastora. A good Mas eu woman não pego shepherd. peixe. But I don't catch any fish. Porque você é exclusivo. Because you are exclusive. Você quer pescar You sozinho. want to fish by yourself. Ou você quer ser o dono da Or rede maybe you want to be the owner of the e net. quer que os peixes And you venham want the fish to come na sua rede. in your net. E eles não vão vir. And they will not come. É uma rede It's a net para uma grande pesca. for a great fishing. Então é homens Then it's men com as suas with capacidades their capacities segurando a rede. holding the net. Por isso que Jesus chamou 4 That is why pescadores. Jesus called 4 4 fishermen para pescar. to fish. Porque precisava Because it was de needed. cada uma da habilidade deles. Each of their abilities. Examina a habilidade de Pedro. Examine the ability of Examina a Peter. habilidade de João. Look the ability of John. Examina a habilidade de André. Look the ability of Andrew. João consertava a rede. John used to fix the net. Aqui. Look, Passou alguém consertando someone aqui. came and fixed this point here. Porque não pode ter buraco. Because it cannot have any hole. Tem que ser It perfeita. must be perfect. E nós juntos, And we nós fazemos together, a grande we comissão, create the great a grande commission, the rede, great uma net unidade for a unity, para uma grande for a pesca. great fishing. Então o melhor que você tem, Then the best that you have, destitua o seu ministério remove your e ministry seja um membro do corpo and de be Cristo. a member of the body of Essa é a Christ. sua sabedoria. This is your wisdom. Presta atenção nisso aqui. Pay attention on that. Eu vou falar isso e nós vamos tomar a ceia. I will say that and we will have the communion. A única pessoa The only person, que Deus, os dois seres, the two beings, que eu não vou chamar de pessoa, that I will not call them as people, vou chamar ser, I will call them as beings. que Deus deu uma função That específica God gave one specific role, para um position for trabalho them, específico, for one specific work, foi para 2 diabos. was for 2 devils. Foi o diabo no céu Was the devil in heaven e o diabo dos apóstolos, and the devil of the apostles. que é um dos apóstolos. That was one of the Jesus falou, apostles. se eu não escolhi os 12, Jesus said, did I not e choose de the vós é 12? diabo, But one of you is a devil. quando você quer atuar When you want to operate num dom sozinho, in a gift by yourself, você vira um diabo. you become a devil. Quando você quer o dom When you want the para gift beneficiar você, to benefit you, vira um diabo. you become a devil. Por quê? Why?
Judas, Judas, Jesus chamou ele Jesus called e him deu especificamente and gave him algo specifically para ele. something to do. Ele não deu algo especificamente para Pedro, He did not give something specific nem para os to demais Peter or apóstolos, the other apostles, mas deu para but Judas. he gave to Judas. Por quê? Why? Porque para você Because for you, é o Espírito Santo it is the Holy que vai te Spirit usar that will use na you maior in habilidade the greatest que Ele já ability colocou em that você He already put desde a in you fundação do mundo, since the foundation porque of the você é uma world, escolha de Deus. because you were a choice of Então God. Ele vai operar na tua vida, Then He will operate in your porque life, se Ele der só um dom para você, because if He gives you only a você gift, seria limitado. you could be limited. Então, quando Ele opera através da tua vida, Then when He operates through your tem life, um dom em você, there's one gift in que é a you sua célula tronco, that is your stem e Ele cell, pode operar and He can os operate 9 dons em in the você. 9 gifts in you. Porque se não tiver ninguém por perto, Because if there's no one você around, prega, you can preach, você batiza, you can baptize, você cura, you can heal, você you profetiza, can prophesy. mas não tem ninguém por perto. But if there is no one around, Deus pode usar, sim, God can use you. mas Ele quer usar But He wants to use uma equipe. a team. Eu nunca vou falar de honra I will never speak about quando eu tenho a honor pastora Ana perto. when I have Pastor Anna around me. Ela vai falar. She will speak about it. Eu nunca vou falar de música. I will never speak o about Pastor Floyd music tá perto, if Pastor Floyd is around vai us. falar. He will speak about Eu it. nunca vou falar de profundidade de Deus I will never speak about depth of se o Rabi God está perto. if Rabbi is around. Ele vai falar. He will speak about it. Se for falar de jejum, If we were speaking about eu nunca fasting, vou falar. I will never speak about Porque eu it não dou conta de jejuar igual o Rabi because jejua. I'm not able to fast like Rabbi fasts. Cada um específico. Each one specifically Formando o corpo de Cristo. forming the body of Christ. Então, cuidado. Then be careful Quando você acha when you think que o dom opera em você, that the gift that operates e in que é you, seu, it's e que yours, através daquele dom, and that through você that governa ele gift, todo. you can govern everything Pra você around mesmo. for yourself. Judas Judas achava used to think que o dinheiro that the money era dele. was his. Eu acho que está bom por hoje, né? I think that is enough for today. Para abertura tá bom, Just tá? for the opening is okay already. Eu estou sentindo pena do seu ministério. I am even with pity of your ministry Ele acabou de perder um membro because he just lost a member que migrou para o corpo de Cristo. that migrated to the body of Christ. Deus abençoe vocês. A ceia. Membros do corpo de Cristo. Members of the body of Christ. Membros do corpo de Cristo. Members of the body of Christ. Tem uma mesa preparada para você. There's a table prepared for you, Uma mesa de graça. a table of grace, Uma mesa de ganho. a table of gain. A mesa foi ganho para os The discípulos. table was a gain for the E o mesmo disciples. Jesus está And aqui the same Jesus is here para comer conosco. to eat with us. Come perguntando para o Senhor: Eat asking the Lord, qual é a minha especialidade what is my specialty para operar no seu corpo? to operate in your body, Onde o Senhor quiser. where you want. É nisso que eu quero buscar. In this A area I partir want to desse Aviva seek Brasil. from this Aviva Brazil Eu não on. quero ser bom em tudo. I don't want to be good in everything. Eu quero ser especialista I want to be specialist área do in corpo one area of the que body o Senhor me deu. that you gave me. Ajuda eu a descobrir ela. Help me to find out this perfeitamente. area perfectly. Pode vir comer. You can come, Pega a sua ceia, senta no seu lugar. you can take your cup and go back to your seat, Fale com o Senhor speak to the Lord, e pergunta para Ele: and ask Him, qual é o seu chamado específico? what is your specific calling? O que Ele capacitou você para ser tão bom? What He capacitated you to be so good at?
An empty place, if not for grace. And where would I be? You only know. I'm glad you see through eyes of love a hopeless case, an empty place, if not for grace, a hopeless case, an empty place, if not for grace, a hopeless case, an empty place, if not for grace. Oh, the blood of Jesus, and oh, the blood of Jesus, and oh, the blood of Jesus, it washes white as snow. And oh, the blood of Jesus, and oh, the blood of Jesus, and oh, the blood of
Existe uma alegria para você, There's a joy to you. ela está reservada It's reserved para a sua atuação no corpo de for your Cristo. operation in the body of Christ. Que esse aviva possa ser para você May this aviva be to you um divisor de águas. a breakthrough. Quando você faz aquilo que Deus quer que você faz. When you do what God wants you to do, Quando você não tem medo de ser ousado naquilo que Deus manda você fazer. when you are not afraid of being bold in what God commands you to do, E você decide fazer. and you decide to do, Você recebe uma alegria you receive a joy que não tem nesse mundo. that is not from this world. Quando eu peguei cada um ali para mostrar quem eram os membros, When I called each one of them to show who are the members, existem vários membros no corpo com outras atividades. there's so many members in the body with other roles, positions, Exclusivas. exclusive. Talvez você ache que só o cartão de crédito é exclusivo. Maybe you think that only the credit card is exclusive, É honroso but it's honorable. você trabalhar para o seu Senhor You work to your Lord em qualquer área. in any area, Não só no cartão de crédito, not only with the credit card, em qualquer área. but in any area. Hoje eu levantei de manhã, This morning I woke up a irmã Antônia, que é da limpeza, estava lá em casa, and our sister Antonia, that is from the cleaning e ela team, disse: was eu fiz there um in my propósito com o home, Senhor. and she said, I make a purpose with the Lord. Eu vim cuidar da Manuela I came to take care of Emanuela, para que a Débora e a Francisca fossem no Aviva. for Deborah and Francisca to go to Aviva, E eu vou fazer isso de todo o coração. and I will do it with all my heart. E eu disse: And I Arão e Ur segurou as mãos de Moisés. Aaron and Hur, they held the hands of E o nome Moses, dele foi and glorificado. and his name was glorified. Se você não é usado para pregar, If you are not used to preach, não é usado para curar if you enfermo, are not used to heal the sick, não é if usado para you are profetizar. not used to prophesy, Se Deus deixou você para o cartão, what if God left you to the não credit espera ter card? dinheiro para fazer Don't isso. wait to have money to do it. Se Deus levantou você para If cantar, God rules you to sing, não espera um microfone para você cantar. don't wait microphone to sing. Canta lá no banheiro Sing da back sua there in the casa. bathroom of your house. Se você foi levantado para pregar, If you were reason to preach, procure suas tábuas. look your wood, Pregue para elas. your wood stumbles, Dia and Deus start coloca to pessoas nas preach for tábuas. them. And one day the Lord will put people there on your wood tables. Pergunte com esse copo na mão, Ask with this cup que in your hand, simboliza o nome de Jesus, this cup that o symbolizes corpo e o sangue Jesus' dele. name, His blood and His flesh. Pergunte: Ask, Senhor, Lord, no que eu vou ser? what I will be, No que eu vou fazer what I will do para glorificar o seu nome? to glorify your name. Qual é a minha missão nesse planeta? What is my mission on this planet? Para quando chegar o momento que antecede a minha partida, To when was the moment prior to my departure from eu earth? poder dar um grande sorriso I will be able to give a great smile e dizer como Paulo and disse: say the same as Paul eu said. combati o bom I combate, fought the good eu fight. acabei a I carreira. finished my career. Faz isso, Do this. mas a partir de hoje, But from today on, seja definitivo. be no que Deus definitively chamou você. in what God called you to. Faça melhor. Do it Porque não the é pra best, homens, because it's not for é men, pro seu it's Senhor. for your Lord. E quando você fazer assim, And when you do it, eu quero mostrar algo para você. I want to show you something. Quero mostrar algo para você. I want to show you something. Quem sabe que todo poder Who knows that every power está no nome de is Jesus? in the name of Jesus? Todos sabem. Everyone knows it. Quem sabe que todo poder Who knows that every power está no sangue de is in the Jesus? blood of Jesus? Todos sabem. Everyone knows it. Se o poder está no sangue de If Jesus, the power is in Jesus' name, vira o seu copinho. turn your cup upside down. O sangue The blood está sobre is over o corpo. the body. O pão é o corpo. The bread is the body. O sangue de The Jesus blood of Jesus está cobrindo você. is covering you Se você está no corpo. if you are in the body. Se você não está no If corpo, you are not in the body, se você não é corpo, if you are not body, você não é sangue. you are not, Você não tem o you sangue. don't have the blood. O sangue é a cobertura do The corpo. blood is the covering of the body. Quando você vira o seu pote ao contrário, When you take your cup and turn it o upside down, sangue está sendo a the cobertura. blood is being the covering. Olha para o seu copo. Look to your cup.
O pão the bread simboliza o corpo. symbolizes the body, O suco de uva and the grape juice simboliza o sangue. symbolizes the blood. O sangue The blood está sobre o corpo. is over the body, Não sobre você, not over you, sobre o corpo. over the body. Quando você está no corpo, When you are in the body, você está debaixo do you are sangue. under the blood. E debaixo do sangue And de under the Jesus, blood of Jesus, nada nothing pode tocar você. can touch you. Pode comer. You can eat. Você que está conosco na internet, You that is watching us through the internet, você está com seu pão e com seu vinho aí na mão, não é? if you have your bread and your wine in your hands, O right? sangue de Jesus está sobre você The também. blood of Jesus is over you also. Você é membro do corpo de You are a Cristo. member of the body of Christ also. Todos podemos beber. All of us, we can drink. Pai, graças te damos, Father, we thank you porque praticamos o que Jesus nos ensinou. because we did what Jesus taught us. Em que na noite que ele foi traído, That in the night that he was betrayed, ele tomou o pão e deu he graças took the bread and he thanked you. e o partiu. And he broke the bread. Semelhantemente tomou o cálice And in that same way, he took the cup. e disse: esse é o cálice da nova aliança. And he said, this is the cup of the new covenant. Nós te louvamos por essa aliança que temos. We praise you for this covenant that we have. Não aliança ministerial, Not a ministerial covenant, mas uma aliança de corpo. but a covenant of a body. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen.